Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para o quarto domingo do Advento do ano B. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Lucas, capítulo número 1, versículos de 26 ao 38, que diz assim: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado daquela saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso? Se eu não conheço homem algum, o anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês, daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Gente, eu acho que esse é um dos evangelhos que eu mais comentei aqui no canal. E por esse motivo, hoje eu trouxe algumas coisas extras que talvez, pelo menos eu não me recordo, de ter falado em algum outro vídeo aqui do canal, tá bom? Para poder ajudar. Inclusive, vou fazer referências bíblicas para que você, se quiser pegar a sua Bíblia, dar uma conferida, dar uma lida, dar uma analisada, porque aí vai ajudar ainda mais dentro do teu andamento, do teu estudo bíblico também. Então vamos lá. Primeiro aqui nós estamos diante do famoso anúncio do anjo Gabriel a Maria. A famosa passagem conhecida pela gente como a anunciação do anjo a Maria. Só que a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, né? Porque esse evangelho está aqui. A primeira leitura falava que dentro da linhagem, né, dentro da árvore genealógica que viria posteriormente a Davi, viria alguém que reinaria. E automaticamente eu vejo aqui já falando, né, que José era descendente de Davi. Aí você pode se perguntar: mas José Lucas, olha, tudo bem que José era descendente de Davi, mas Jesus recebe o sangue de Maria, não é sangue de José. Para o judeu naquele tempo, era natural, preste atenção, era natural que se o pai acolhesse aquela criança como sendo seu filho, então automaticamente aquela criança era considerada descendente daquele pai. Então bastava o pai considerar. Inclusive o Evangelho de Mateus vai nesse caminho, né? O evangelista de fato pontua um pouco sobre isso. E aí o que acontece? Diz aqui o nome da mãe, que era Maria, que no caso é uma virgem, e o anjo chega até Maria e ele vai dizer: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Primeira coisa eu quero chamar a atenção para vocês. A saudação habitual daquele tempo não era Alegra-te, cheia de graça. Mas, na verdade, a saudação habitual era Shalom. Ou seja, a paz esteja contigo. Mas o anjo chega para Maria e usa uma outra expressão, né? Alegra-te, cheia de graça. Ou seja, o anjo usa a expressão, né, que seria em grego escrito da seguinte maneira: K-H-A-I-R-E. Child, ok? E aí o que acontece? Ele usa essa expressão para Nossa Senhora e a gente pode se perguntar: mas por que ele usa essa expressão? Lá no Antigo Testamento tem um texto que vai nos ajudar. Lá em Sofonias, capítulo 3, versículos de 14 até o 15, são 2 versículos, melhor, de 14 até o 17, vai apresentar uma expressão como: Alegra-te, Sião, o Senhor vem habitar em teu meio. Né? O Senhor vem habitar em teu seio, se a gente fosse fazer uma tradução literal. Então, na verdade, é como se nós estivéssemos enxergando que Nossa Senhora experimenta aquela mesma alegria que Sofonias estava colocando. Mas por que era colocado isso lá? O povo de Deus estava retornando do exílio babilônico dentro do texto de Sofonias. E automaticamente apresenta-se a ideia de que agora
o povo de Deus retorna, o templo de Jerusalém poderá ser reconstruído, que ele tinha sido destruído no exílio babilônico, e ali a montanha de Sião, a qual a cidade de Jerusalém estava construída em cima, deveria se alegrar, porque o Senhor volta, o Senhor voltará a habitar. Agora o templo do Senhor será reconstruído. Então é como se nós observássemos que Maria agora se torna esse templo de Jerusalém, o local da habitação de Deus. Que bonito isso, né? Interessante também, eu até anotei aqui os versículos para que você não esqueça, lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 3, e em Êxodo, capítulo 34, versículo 9, também é utilizada a expressão seio de Israel na hora de descrever a habitação de Deus na Arca da Aliança. Ou seja, Deus que habita na Arca da Aliança. Inclusive, a gente viu um pouco sobre isso na primeira leitura, né? Falando que era a Arca da Aliança em si. Então, veja, mais uma vez aqui eu vejo elementos que configuram Maria como a Arca da Nova Aliança. Maria é o local onde Deus habita, onde Deus se manifesta. Também é interessante perceber que o anjo Gabriel, quando ele fala com Nossa Senhora, ele fala: alegra-te, cheia de graça. Ele associa duas expressões, alegria e graça. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós estamos na graça de Deus, nós somos homens e mulheres alegres. Para ver. Se a gente está sendo muita gente assim meio triste, meio cabisbaixo, meio sem motivação, a gente não está na graça de Deus. Quanto mais eu estou na vontade de Deus, quanto mais eu caminho na vontade de Deus, quanto mais eu experimento a vontade de Deus, mais a alegria brota em meu coração. Não tenho que mentir quanto a isso. E o texto evidencia exatamente esse fato. Mas continuando, né? Já vimos essa primeira parte, só que aí depois o anjo vai dizer, lá no versículo 35, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Ora, lá no Antigo Testamento, existiam as referências a uma nuvem sagrada que vinha sobre a Arca da Aliança, sobre a tenda, né, onde a Arca da Aliança estava ali posta, e era o sinal visível da manifestação do poder de Deus. Inclusive essa palavra, tem até uma música católica que fala isso, que é a Shekinah, né? Essa manifestação da graça de Deus. E aí é interessante perceber que em Maria, é como se mais uma vez eu pudesse ver Maria como essa Arca da Aliança. Maria como esse local onde Deus habita. Assim como lá no Antigo Testamento a sombra pousava sobre a tenda, agora a sombra, né? O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Maria agora, ela literalmente recebe esse cuidado de Deus, essa ação do Espírito Santo. Bonito isso. Só que eu quero chamar também uma outra atenção. Lá no Antigo Testamento, o nome de Deus não era pronunciado. Existia um tetragrama sagrado, o nome de Deus seria Iavé, só que eles tiravam as vogais, então ficaria IHWH, e o nome de Deus não era utilizado pelo povo judeu, porque não se pode usar o nome de Deus em vão, e eles levavam isso muito ao pé da letra. Então, Deus não tinha nome, né? Então, o nome de Deus não era pronunciado, eles usavam outras expressões, enfim. E aí o que acontece? Quando eu vejo agora dentro do texto, Deus ganha nome. No versículo 31, a quem porás o nome de Jesus. É como se a gente pudesse sentir que no momento da anunciação do anjo, toda a manifestação de quem Deus é do Antigo Testamento, que não estava completa, lá na sarça ardente, quando Moisés chega e diz, qual é teu nome? Ele diz, diga ao povo que eu sou enviou-me até vós. Meu nome é eu sou aquele que é. Ou seja, um nome que a gente não consegue entender. É como se lá do Êxodo, todo esse momento de silêncio, todo esse momento que a gente não entende, todo esse momento que a gente tem dúvidas, agora em Nossa Senhora, no momento da anunciação do anjo, a manifestação ficou completa. O Deus que antes era talvez muito incompreendido, talvez em um certo sentido até pouco encontrado, pouco relacionado, ainda existia uma certa distância talvez do povo para com Deus, agora nós podemos ter tanta proximidade ao ponto de saber o nome de Deus. E o nome de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Jesus Cristo. Por isso, a gente no quarto domingo da Quaresma, do Advento, a gente olha tanto para Nossa Senhora, é o domingo ligado a Maria. Olhar para Maria, observar que nela esse nome agora foi revelado, a completude chegou. Mas eu também quero chamar a atenção, né, sobre aquilo que São Bernardo de Claraval vai colocar um pouco sobre Nossa Senhora, que eu acho muito bonito. Eu finalizo o vídeo um pouco sobre isso. Seria o sim mais esperado da história. Desde que o homem pecou,
Deus sonhou em enviar o Salvador para nos redimir. E vamos pensar um pouco. Os anjos esperavam esse sim. Deus esperava esse sim. Os profetas já esperavam esse sim. Todo mundo esperava o sim. E eis que Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E por que Maria conseguiu dar o sim? Porque acima de tudo, ela ouviu a palavra. Por isso que ela fala segundo a tua palavra. Ou seja, segundo o que eu ouvi. Maria escutou. E escutar implica em obedecer. Maria só obedeceu porque antes ela ouviu. Maria nos ensina a ouvir a vontade de Deus. Maria nos ensina a sermos também hoje arcas da aliança, onde Deus habita em nosso meio. Deus habita na minha vida enquanto pai, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto estudante, enquanto filho, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto tudo. Eu preciso ser morada de Deus. Eu preciso deixar Deus habitar e falar em meu coração. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão, e que esse texto, inclusive, nos motive a pensar no Natal. Assim como Maria deu o sim, eu também quero dar o sim para que Cristo possa nascer em meu coração. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.